Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 9. Leremos os versículos 30 a 33. E assim diz a palavra do Senhor. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia, aqui decorre da fé. Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia, aqui decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da Tua palavra que foi escrita de forma inspirada, para que nós pudéssemos conhecer ao Senhor, conhecer o Seu plano redentivo, que também pudéssemos conhecer, Senhor, ao Senhor, todos os seus propósitos, conhecer, Senhor, seus atributos, seu caráter, e ao mesmo tempo, ó Pai, conhecer o grande amor do Senhor manifesto através do seu Filho. E tendo sempre o seu Filho como modelo, como exemplo, como disse o apóstolo Paulo, digno de imitação. E eu peço ao Senhor que todo o ensino da Tua palavra nesta noite redunde em glórias, louvores ao nome do Senhor. Que saiamos daqui com uma certeza que é o Senhor quem está sentado no alto e sublime trono, regendo as nações e governando tudo e todos. Nós oramos, Pai, gratos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, talvez uma das situações mais complexas que nós temos para viver dentro do cristianismo é o assunto soberania do Senhor. Soberania do Senhor. Confesso que nos primeiros anos do seminário, nas aulas do reverendo Milton, quando ele nos deu o livro de Arthur W. Pink, O Deus Soberano, ler aquele livro, queridos, se submeter ao Senhor, acreditar nele, confiar nele, ter atitudes, mas atitudes que sempre nos levavam a confiar e a esperar nele, foi um grande desafio não apenas para um calouro dentro de um seminário, mas é um grande desafio de uma vida inteira, onde nós somos constantemente ensinados pelo Senhor, que tem um Deus nos céus, que governa sobre tudo e sobre todos, que governa as nações, que tem todos os nossos dias contados e determinados quando nenhum deles havia ainda. Um Deus que conhece todas as coisas, inclusive a palavra nem nos chegou à língua e o Senhor já sabes toda. E lendo os primeiros capítulos de Apocalipse, queridos, principalmente quando nós chegamos no capítulo 4 e capítulo 5, o apóstolo João, um homem já avançado em idade, ele está diante de uma grande situação, a princípio, uma das piores da sua vida, quando ele está preso em uma ilha chamada Patmos. E nessa ilha, queridos, um homem que só falou sobre o amor, que foi considerado o apóstolo do amor, um homem que viveu o cristianismo na sua totalidade e nunca fez mal a ninguém, de repente se encontra numa situação extremamente constrangedora, idoso, em uma ilha preso, incomunicável. E aquele homem, queridos, tem a grande oportunidade da sua vida. A Bíblia fala que ele tem a oportunidade de, em espírito, subir aos céus. E lá nos céus ele tem a oportunidade de ver algo maravilhoso. E o que ele vê? Um trono.
E nesse trono, queridos, não o César, o imperador, Vespasiano ou tantos outros que pensavam que regiam o mundo de sua época, mas ele tem a oportunidade de ver o Senhor sentado nesse trono, e na sua mão o cetro da justiça, regendo as nações, governando as nações, governando as nossas vidas. E ele tem essa oportunidade de ver tudo isso, e ele registra. E a grande pergunta é: haveria necessidade de fazer esse registro? Sim, de maneira sábia e perfeita. Deus levantou homens para escrever, para me ensinar, em pleno 2024, que esse Deus não levantou do seu trono, Ele não passou o bastão para ninguém, não passou o bastão para Lula, para Bolsonaro, para quem quer que seja, quem quer que pense que governe esse mundo. Queridos, nós estamos diante de um Deus que continua governando, reinando em absoluto sobre as nossas vidas. Queira nós sim, queira nós não. E o grande desafio nosso é compreender isso. E sabe por que nós vivemos numa ansiedade louca muitas vezes, uma preocupação excessiva? Porque falta esse entendimento de que quem está no controle de todas as coisas não é o ministro da economia. Que o nosso futuro não está na mão, quem sabe, do prefeito que vai ser eleito daqui a uns dias. Que a nossa vida não está, queridos, nas mãos do presidente dos Estados Unidos ou de qualquer outro governante desse mundo, porque todos, absolutamente todos, estão debaixo do propósito desse Deus soberano, reinando e governando, e isso tem que produzir paz no nosso coração. Isso tem que produzir confiança nas nossas vidas. Nós acabamos de ler um texto, queridos, que é o final do capítulo 9. Capítulo 9, 10 e 11 de Romanos. Há estudiosos que dizem que é o cume, o ponto central do ensino de Romanos. Os 8 capítulos anteriores é a introdução, e do capítulo 12 até o seu final é a conclusão. Porque Paulo gasta 3 capítulos aqui para falar a respeito dos judeus. Aliás, do Israel do Senhor. E ele não apenas fala, queridos, da salvação deles lá no passado, mas ele fala também no capítulo 10, do presente desse povo. E no capítulo 11, o futuro, o qual nós vamos estar comentando nos próximos sermões. Mas nessa noite, queridos, eu queria estar enfatizando, olhando para esse texto, a respeito da soberania do Senhor na salvação. E nós olhamos para os escritos do apóstolo Paulo. Num primeiro instante, meus amados irmãos, nós vemos uma grande preocupação dele. Uma preocupação no sentido de que o povo, até então, tido como o povo de Deus, os israelitas, um povo que tinha a lei, que tinha os profetas, que viram a glória do Senhor em muitos momentos, que tinha as alianças dadas pelo Senhor, a legislação, eles tinham os cultos, deles tinham os patriarcas, deles descendia o Cristo. Mas a grande tristeza do apóstolo Paulo, num primeiro instante, que apesar disso, esses homens rejeitaram o Senhor Jesus. Como disse o próprio João, capítulo 1, versos 11 e 12. E veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, diz no verso 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Na sequência, meus queridos irmãos, nós olhamos que mesmo esse povo, não tendo recebido o Senhor, ou o Senhor Jesus Cristo, tendo ignorado, e Paulo expressa essa tristeza nos primeiros versos, nós olhamos que nem por isso Deus deixou de falhar, ou falhou. Deus deixou de agir, porque a grande intenção do apóstolo Paulo é mostrar, queridos,
que a salvação, num primeiro instante, ela depende única e exclusivamente do Senhor. E ele faz isso do versículo 6 até o final. E ele demonstra claramente, queridos, que a salvação, ela depende sim do Senhor agir com misericórdia. Que não foi por uma ação de obras que levou qualquer ser humano aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de forma alguma. Ele deixa muito claro, queridos, que o Senhor é o autor da nossa salvação, e é Ele quem chama, é Ele quem justifica, é Ele quem nos dá a convicção e a certeza e a necessidade de Jesus. No terceiro instante, o que nós temos, queridos, é justamente aquilo que nós vemos no versículo de número 18, do verso 14 a 18, que a salvação do ser humano, ele depende do agir misericordioso do Senhor. É Ele quem abre o entendimento, é Ele quem fecha o entendimento, ou não faz nada, deixa o homem à sua própria sorte. Principalmente porque quando nós olhamos a respeito da nossa condição, e o presbítero Hugo leu em Isaías, antes da confissão de pecados, mostrando a situação do ser humano, um homem caído, um homem que afronta o Senhor, um homem que peca ao Senhor, contra o Senhor não apenas com palavras, mas também com atitudes. Num quarto instante, meus queridos, a partir do versículo de número 19, nós vemos então a preocupação do apóstolo Paulo, até o versículo de número 29, dizer ao Senhor, ou demonstrar que nós não temos postura alguma para dizer, ou reclamar, Senhor, por que é assim? Nós não temos capacidade alguma para chegar diante do Senhor e falar, por que o Senhor me fez dessa maneira? Por que, Senhor, que eu sou de repente um vaso rejeitado por Ti? Nós estamos diante de um Deus soberano. Diante dessa condição, queridos, eu quero olhar para o comentário do pastor John Stott, que faz uma divisão desse texto em 3 partes. E num primeiro instante, nós olhamos os versículos então 30 e 31, quando ele faz uma descrição. E ele começa, em especial no verso 30, que diremos, pois? Ou ele diz o que significa tudo isso, conforme a tradução da Nova Versão ou da NVI. E de repente, essa pergunta, ela é respondida por tudo aquilo que a gente vê no decorrer do capítulo 9. Olhamos então, Paulo expressando tristeza, olhamos então a salvação, queridos, por um propósito, por uma livre escolha do nosso Senhor. Olhamos então que a salvação em perdição, ela depende unicamente do Senhor exercer essa misericórdia. E olhamos em especial que Paulo diz que nós, como criação, não temos direito de questionar o Senhor. Por que Ele fez assim, fez desse jeito ou daquele outro? Diante disso, daquilo que é exposto, Paulo continua a sua descrição. E ele diz que os gentios que não tinham nenhuma atitude de obediência ou a qualquer regra, eles não reagiram diante de qualquer mandamento, mas quando eles ouviram o Evangelho, eles se dobraram pela fé diante de Cristo, é o que diz no versículo 30. Os judeus não tinham nada, aliás, os gentios não tinham nada a respeito do Senhor. Eles não tinham essas regras. Eles não tinham os mandamentos, não tinham os profetas. Mas o texto diz que quando eles ouviram falar a respeito de Jesus, quando eles ouviram falar do Messias encarnado, quando eles ouviram falar que o Senhor Jesus realizou o sacrifício redentivo na cruz, diz o texto que eles se dobraram diante do Senhor pela fé. Paulo viu muito isso. Ele viu, por exemplo, na cidade de Filipos, Lídia,
quando ele prega o evangelho, aquela mulher, uma gentílica, se dobra aos pés de Jesus. Não apenas ela, mas também ela e sua família. Ainda em Filipos, preso, diz a palavra do Senhor que quando abre-se o cárcere, um dos soldados que cuidava daquele presídio, ele se dobra aos pés de Jesus, quando ele pergunta para Paulo e Silas: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Paulo diz: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Paulo viu em Atenas, uma cidade extremamente idólatra, a conversão de muitos, conforme o capítulo 17 de Atos, verso 34. Viu em Corinto, Éfeso, toda a Ásia Menor, quando gentios incrédulos idólatras, tendo seus corações convertidos pelo poder do Evangelho, se dobram diante do senhorio de Cristo. Em sua descrição, Paulo fala dos judeus que buscavam salvação pelo cumprimento da lei, ou conforme ele diz, lei de justiça, mas não puderam atingir. Os judeus acreditavam que seriam justificados pelo cumprimento da lei. E bem sabemos, queridos, que isso é impossível. Tiago diz que podemos cumprir 9 mandamentos da lei do Senhor, mas se tropeçarmos em um, nos tornamos culpados de todos, a ponto do próprio livro de Romanos, Paulo dizer que pela lei, nenhum ser humano conseguiu ser justificado diante de Deus, porque todos nós pecamos. Olhando para uma explicação dessa passagem de Tiago, o pastor Hernandes diz o seguinte: se você pegar 10 ovos para fazer um omelete, os 9 ovos, você quebra ele ali, bate ele, mas se o 10º estiver estragado, todo o seu omelete está condenado. Se nós formos olhar para a lei, queridos, ao mesmo tempo diz que quando nós tropeçamos em um deles, nós somos culpados de todos. Ou seja, Paulo fazendo essa contrapartida, mostrando esses dois lados, ele diz que gentios e judeus, aqueles que ouviram e pela fé se dobraram diante de Cristo, foram salvos. E os judeus, que tentaram construir ou pavimentar o seu caminho aos céus, através do cumprimento da lei, pereceram. Num segundo instante, meus amados irmãos, Paulo faz uma explicação. Versículos de número 32 e 33, a parte A. Ele diz: por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que de obras, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Na explicação, Paulo diz que a salvação dos judeus não aconteceram por quê? Porque não decorria de fé. Eles queriam que suas obras, suas atitudes fossem instrumentos de salvação, os justificassem. Achavam que não construindo ídolos, guardando o sábado, dando dízimos das pequenas hortaliças como hortelã, endro e cominho, seriam salvos, justificados diante de Deus. Achavam que seus sacrifícios, suas longas orações, seus intermináveis jejuns os levariam para o céu. Paulo diz que essas atitudes significavam apenas uma coisa: a rejeição da pedra de tropeço anunciado por tantos profetas como Isaías. Ao fazerem isso, confiarem nessa justificação pela lei, queridos, eles bateram com a canela e caíram diante do Messias prometido, conhecido como rocha da nossa salvação, ou rochedo da nossa salvação.
A rejeição de Cristo significa cair diante da pedra de tropeço posta em Sião, da rocha de escândalo no caminho daqueles que até então se orgulhavam em serem povo do Senhor pela descendência de Abraão. Quando nós olhamos, queridos, essa ideia do tropeço, o tropeço no escrito original não tinha a ver com um acidente, aquele que de repente você trupica sem ver e cai, como razão de descuido. Mas o propósito do versículo, ou dessa palavra, nos ensina que eles ficaram aborrecidos com Jesus. Por que eles ficaram aborrecidos com Jesus? Porque Jesus, em forma alguma, se encaixavam dentro da visão que eles tinham de Messias. Como assim? O Messias prometido nascer numa cidade insignificante como Belém. Como assim o Messias prometido nascer numa estrebaria? Como assim o Messias prometido nascer dentro de uma manjedoura? Um lugar aonde animais comem milho ou ração? Tudo isso, queridos, tinha propósitos. Mostrar que esse Deus se humilhou quando assumiu forma humana. Foi rejeitado por tudo e por todos. Mas ele rompeu firmemente e obedientemente até a cruz. Se humilhando, obedecendo até a morte, como aconteceu. Mas em terceiro lugar, não apenas, queridos, nós temos uma descrição, nós temos também uma explicação. E agora o apóstolo Paulo nos ensina, ou nos mostra, e temos no versículo 33, na parte B, uma confirmação. A parte do texto do verso 33 diz: aquele que nele crê não será confundido. Queridos, essa pedra chamada Jesus, para os que se perdem, é pedra de tropeço, é rocha de escândalo, mas para os salvos, é pedra angular, dita por tantos, especialmente por Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 6. Jesus é a pedra de esquina, o alicerce da nossa salvação, diz Paulo. Nossa salvação está fundamentada em Cristo, pela fé em Cristo Jesus. Essa é a confirmação final de todas as coisas, que não traz confusão alguma. Paulo deixa claro nos seus escritos: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso. Queridos, nós estamos diante de uma mensagem límpida e transparente, a respeito de um Deus que governa todas as coisas, que sabe todas as coisas, e que o poder de transformar corações está nas suas mãos. Ninguém que crê em Jesus será confundido. Pelo contrário, a fé em Jesus nos confirma ainda mais como povo de Deus, como filhos do Senhor. Queridos, lendo um pouco da história de John Hus, um grande reformador, que foi morto, ele foi queimado vivo, e ele, enquanto estava sendo queimado, ele disse: eu sou como um ganso que está sendo assado hoje, mas daqui a um tempo, Deus levantará um cisne, que cantará, e todos vão ouvir a sua voz, e ele anunciará a salvação por meio do Deus Filho. E esse cisne se levantou 100 anos depois, em 1517, cantamos aqui na abertura do nosso culto, Castelo Forte, grande Martim Lutero,
o cisne da reforma, um homem que falou em alto e bom som, quebrando tudo aquilo que era ensinado até então, principalmente a ida do homem até o céu, através das suas obras. E ele disse claramente, contra tudo aquilo que estava sendo ensinado, a salvação não é pelas obras, é pela graça. A salvação é pela graça do Senhor. As obras são consequências, queridos, da nossa fé no nosso Senhor Jesus. Trago diante disso algumas conclusões. A primeira delas, Deus soberano não errou. Deus soberano não se enganou. Quando de repente aqueles que não receberam Jesus, não tiveram por conta da sua obediência à lei, a sua salvação. A mensagem do Senhor sempre foi clara. Aquele que tem Jesus tem sua salvação. Aquele que pela fé se dobra diante de Cristo é salvo. Só tem um caminho que leva o homem a Deus. Não há dois, três, não existem alternativas. É o caminho que leva ao céu. É o Senhor Jesus. Independente da geografia, da nacionalidade, da descendência, salvação somente pela fé em Cristo. Segunda conclusão, queridos, Jesus Cristo, de forma nenhuma, de forma transparente e límpida, é aquele que, se crermos, nós temos sim convicção e certeza da onde nós estaremos no porvir. Nós olhamos para a história dos homens que morreram. Olhamos para o primeiro mártir do cristianismo, chamado Estevão, um diácono. A Bíblia fala que, no decorrer do capítulo 7 de Atos, que ele foi obrigado a não falar mais de Jesus. Eles não queriam ouvir que aquele que eles mataram dias antes, crucificado, era o Filho de Deus, o Messias. Ele foi levado diante do Sinédrio. E ele não ousou, ou não teve nenhuma dificuldade, e ousou a confrontar aqueles homens, relacionado ao pecado, e à vida que eles estavam vivendo. Não havia confusão alguma na sua fala. Não havia qualquer outra situação que não fosse límpida e clara. Vocês crucificaram e mataram o autor da vida, o Messias que vocês tanto aguardam. E diz a palavra que enquanto eles eram acusados, eles rilhavam os dentes, e aquele homem resoluto, firme na sua fé, confiante do que ele estava falando era a verdade de Deus, que trazia paz ao seu coração, ele foi apedrejado. E diz o texto bíblico, é o único momento que nós vemos Jesus de pé, recebendo o seu servo. Queridos irmãos, a nossa fé em Jesus é límpida, é transparente, é como o descortinar que o apóstolo Paulo fala, aonde o rasgar dessa cortina que inundava o seu coração, que não levava ele a ver, a crer. Mas um dia, no caminho de Damasco, seu entendimento foi aberto, e ele então reconheceu que quem ele perseguia era o autor da vida, o Senhor Jesus. Terceira conclusão, queridos, o Jesus que cremos é aquele que é escândalo sim para os judeus, é aquele que é loucura sim para os gentios, mas para nós que cremos é o poder de Deus para transformar. Só o poder de Deus pode mudar um coração duro de pedra e transformá-lo, capacitando ele a amar. Só o poder de Deus pode transformar
como o próprio apóstolo Paulo, ele enfatiza, abrindo o seu coração, seu entendimento, abrindo, sim, clareando, entendendo que tudo aquilo que aconteceu com Jesus já estava sendo dito no Velho Testamento, e ele então, de perseguidor da igreja, com seu coração transformado, passa a ser aquele que anuncia o Senhor Jesus com a vida e com a palavra. Quarta conclusão: esse entendimento passa pelo exercício da misericórdia do Senhor, levando o ser humano ao reconhecimento do seu Filho Jesus. É Deus exercendo sua soberania, a sua soberana misericórdia na vida daquele que está diante dele. Queridos, eu queria exemplificar com um jovem incomodado. Capítulo 18 de Lucas. A palavra de Deus diz que um homem chega diante de Jesus e pergunta: bom mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Um homem que chega diante de Jesus com o maior questionamento que alguém pode ter: o que vai ser da minha vida após a morte? O que eu tenho que fazer para alcançar o céu? E Jesus olha para aquele jovem e diz: você conhece os mandamentos? E ele então pergunta quais, e Jesus diz: não cobiçarás, não matarás, não adulterarás, não mentirás, honra teu pai e tua mãe. E aquele jovem então, diante da fala de Jesus, ele diz: tudo isso eu tenho observado, tudo isso eu tenho observado, só que eu continuo com essa incerteza. Eu cumpro a lei, eu sou obediente, meu pai e minha mãe me ensinou desde criança o que eu tenho que fazer, mas ainda está faltando algo. Era um judeu, querido, diante do Senhor, era alguém que de repente queria ouvir algo a mais para ele obedecer. Mas Jesus olha para aquele jovem e diz: uma coisa te falta. E eu tenho certeza que ele ficou olhando para Jesus, esperando a resposta. E Jesus disse: vende o que você tem, dá aos pobres, me siga e terás um tesouro no céu. O que Jesus disse para aquele jovem? Observe as primeiras, ou os primeiros mandamentos da lei de Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo para aquele jovem? Não terás outros deuses além de ti. Não faça para ti nada que você possa idolatrar. Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. E lembra-te do dia de descanso para o santificar. Sabe o que Jesus disse? Transformando em miúdos: arranca o Deus Mamom do seu coração. Para de idolatrar o dinheiro que você tem. Para de idolatrar o poder que você tem. Só que quando Jesus tocou na ferida daquele jovem, quando Jesus confronta os ídolos do seu coração, a Bíblia fala que ele agiu como esses israelitas. Virou as costas, foi embora. Muito triste. Por quê? Porque era um idólatra inveterado diante do Deus dinheiro. Assim eram esses israelitas. Achavam que pela descendência de Abraão, por cumprir a lei, como dito de repente pelos sacrifícios, pela sua forma e conduta, achavam que poderia chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu mereço, me dê sua salvação. Só que o apóstolo Paulo diz: esses não atingiram, pela lei da justiça não conseguiram. Mas os gentios, quando ouviram falar que eram pecadores, idólatras, quando ouviram falar que eles precisavam de Jesus para serem salvos, eles se dobraram. Eu quero encerrar essa mensagem fazendo uma pergunta para você que de repente
viveu a vida inteira ouvindo que você tem sim que ter boas atitudes e que essas boas atitudes te aproximam do Senhor. Isso não existe fundamento algum, não traz paz algum para o coração do homem. Eu, numa parte da minha vida, cresci ouvindo isso. Meu pai, ele está aqui, ele viajava, e eu ia com a minha avó em alguns momentos, na igreja romana, e era o que eu ouvia. Só que desde pequeno, ouvindo os ensinos na igreja batista, ali começou a me incomodar. E eu comecei a perguntar. E esse foi o problema. Eu quase fui expulso daquela classe de primeira comunhão. O que você está perguntando, menino? Que conversa é essa? E eu falava para a professora, mas a Bíblia fala isso. Aí ela me dizia, você vai ficar doido, lendo esse livro. Tentando calar. Muitos cresceram ouvindo isso. Que você tem que ter atitudes boas e essas atitudes te aproximam de Cristo. Não apenas, queridos, dentro da religião romana, mas muitos que vieram dentro da chamada religião espírita, que também ouviram que as suas boas atitudes te evoluem, te aproximam do teu Criador. Deixa eu te falar uma coisa, esses continuam vazios, sem a paz. Sabe por quê? Porque é só a fé em Cristo que produz paz no nosso coração. Mas tem um terceiro grupo, o grupo que acha que de repente, porque o pai é crente, a mãe é serva do Senhor, vão ser salvos. Não, meu pai era um homem de Deus. De vez em quando até brinco quando eu encontro, né? Até eu falo muito pro Vagão, se você for crente do cantinho da mãe da sua mãe, tanto que ela era crente, você vai para o céu direitinho. Mas a gente brinca assim. Mas deixa eu te falar uma coisa. É a tua fé em Jesus quem te salva. Não é a fé do seu pai. A fé do seu pai salva ele. A fé da sua mãe salva ela. Mas de repente, os filhos precisam sim ter um encontro salvífico com o Senhor Jesus. Esse é um quarto grupo. Aqueles que vêm à igreja. Não, pastor, olha, eu canto no coral. Eu toco na banda. Pastor, eu fui batizado. Quem disse para você que batismo salva alguém? Quem disse? Quem disse que se você for amigo do pastor Erickson, do pastor Alisson, do pastor... Quem disse que você vai ser salvo? Nós precisamos sim, queridos, como os gentios que o apóstolo Paulo diz, nos dobrarmos aos pés do Senhor Jesus, confessarmos Ele como nosso Salvador, crermos que Ele vive. Com isso, o Senhor nos garante a maior paz que alguém pode ter, que é a paz com Cristo. E o Senhor fez tudo que precisávamos. Nessa noite, queridos, nós somos alertados em que está fundamentada a sua crença, a sua fé.